uma coisa pra te falar. Pois não. Eu, pesquisando bastante, isso é um tema que tá me interessando já. Você pesquisou bastante mesmo ou você deu aquela... Não, pesquisei bastante. Eu tenho uma tese sobre como a ausência do rock nas gerações mais jovens tem empurrado certos grupos para outros nichos e outros comportamentos também surgiram a partir daí. E pesquisando sobre isso, eu tenho analisado algumas letras de músicas e comportamentos de bandas e tal. E eu sempre esbarro no assunto Chorão. O quanto Chorão ele era genial, mas ele era uma pessoa muito difícil de conviver. Mas o que isso tem a ver com a sua... A minha tese é o seguinte, Ele tá meio doidão hoje, não tá não? Não. Tá meio doidão hoje, Vou né? explicar direitinho. Me dá 2 minutos. Tá, 2 minutos. Valendo. A minha tese é o seguinte, eu tenho falado muito sobre a crise da geração Z. É uma geração que não sai de casa, não se expõe a riscos, e por expor a riscos... Não faz sexo. Não faz sexo. E por não fazer sexo, acaba também tendo certos comportamentos antissociais. Então é um cara que fica muito tempo vidrado no videogame ou no jogo online e conversa com pessoas só pelo computador. E pra ele tá tudo bem. Mas isso não é um comportamento normal se a gente comparar com coisas de 20 anos atrás. Não, então, sim, mas... a geração Z, ela tem esse problema. E aí, a geração Z, por um outro lado também, é uma geração que ela não consome álcool. O nível de álcool nessas gerações é bem mais baixo. Drogas também. E também não... tipo assim, dificilmente eles têm algum problema de... assim, eles são focados em produtividade. Então eles têm poucos problemas de assumir certas rotinas. Eles gostam de treinar. Tem um pouco disso também. E aí eu tenho visto isso como uma espécie de ausência do contato com as letras de música do rock, principalmente do rock brasileiro. Não, nada a ver. Você acha que não? Não, nada a ver. Você tá doidão. Não. Isso, na verdade, não tem nada a ver com rock. Isso não tem nada a ver com letra de música. Absolutamente nada. Isso tem a ver com o fato de que hoje, o que você chama de geração Z perdeu a capacidade de ter relações interpessoais que não sejam virtuais. Não tem mais o contato físico, a conversa, não tem mais isso. Então isso não tem nada a ver com rock, não tem nada a ver. Esse afastamento, na verdade, ele é um movimento, um movimento é um exagero, mas ele é um conjunto de atitudes que faz com que você não entenda o que significa o não na sua vida. Quando você começa a ter a sua vida focada em rede social, em jogo online, em não sei o quê, em TikTok, em Tinder. Tinder, velho. É uma coisa que eu acho assim, um negócio absolutamente absurdo. Você precisa de um aplicativo para conhecer pessoas. E não vem me dizer que o Tinder é amizade. Não, todo mundo vai pro Tinder para transar. Para transar. Se por um acaso a coisa for por um outro caminho, ok. Mas todo mundo vai lá para isso. Então, quando você chega nesse ponto, e aí você está falando da geração Z. A geração Z, ela está sendo criada a partir de pais ausentes. E ausentes que eu te falo, é ausentes da educação. Eu canso de falar isso, cara. A escola não tem que educar. Quem educa são os pais. Correto? Correto. Então, quando você tem hoje pais ausentes, e ausentes fisicamente, e ausentes conceitualmente. Então você tem toda uma geração, e esses pais ausentes, pela culpa que eles sentem dessa ausência,
eles não dizem não para os filhos. Então, o problema é que, falando de uma maneira muito genérica, essa geração Z, ela não aprendeu a ouvir limites. Ela não aprendeu. Ela se revolta quando ela recebe um não. E aí, quando ela não sabe disso, ela vai, indefectivelmente, isso já é uma coisa, ela vai contra qualquer tipo de não vou dizer freio, mas qualquer tipo de educação, qualquer tipo de limite. E aí, quando você tenta fazer essa junção com o rock, o que acontece é que o rock, na verdade, ele deixou de ser um gênero musical que contestava o restante da sociedade. Por isso que você dá uma importância ao Chorão, por exemplo, que é completamente desmedida. Porque o que o Chorão... Lógico que o Chorão é genial? Não. Não. Genial é Paul McCartney. Genial era Hermeto Pascoal, musicalmente falando. O Chorão, a grande qualidade do Chorão, e por que o discurso do Chorão era tão receptivo por parte dos jovens, é porque naquela época você tinha uma juventude que ainda tinha uma mínima vontade, um mínimo desejo de contestar aquilo que a sociedade impunha. Só que quando essa própria sociedade deixou de impor as coisas, a partir do momento que isso se reflete exatamente na ausência educacional dos pais, aí você tem uma geração Z conformada, e conformada no sentido de que todos os seus desejos têm que ser atendidos. E musicalmente isso se traduz em quê? Se traduz nessa difusão de música ruim, com letras absolutamente banais, com conteúdo poético zero. Por quê, cara? Porque são músicas feitas de uma maneira burra para atender a um mercado consumidor burro, que acha que tem que ser agradado. Um mercado que não admite o não. Posso continuar na minha tese? Pode, claro. A gente está dialogando, né? Tá, claro. A minha ideia, pesquisando ainda nesse assunto rock, é que eu acredito, de um certo modo, que o rock ele dava uma certa identidade e socializava, principalmente os jovens, através de certos costumes, de certas palavras, de certos símbolos comuns, entendeu? Dava uma identidade para esse pessoal. Então, o carinha que queria tocar numa banda, ele queria pertencer a um grupo no colégio, ele queria ter um certo estilo de roupa que ele usava, ele queria ter assuntos para conversar com outras pessoas, e isso dava para ele um pertencimento a um grupo, dava para ele... As tribos, né? Uma tribo, exatamente. Dava para ele uma identidade dele. Eu me vejo dessa forma, entendeu? E ele buscava estar com semelhantes dele. E também dava esse ar de pertencimento, não era vazio. Porque mesmo, como você falou, dava esse discurso de contestar o que a sociedade impunha, de certo modo. Podia ser desde do trabalho, os pais, mas também mostrava para eles, por exemplo, coisas que ele poderia fazer saindo dali. Então era a ideia de ele impressionar os próprios amigos, a namorada, entendeu? Gente que não gostava dele por causa de algum motivo e tal. Então, quando você vê a ausência desse tipo de conteúdo nos jovens, os jovens ou eles vão para um funk muito sexualizado, que é o que tem hoje, ou ele vem, que é imbecil, como você falou, é feito para não se refletir na letra. E também, do outro lado, você deixa o pessoal à mercê das músicas gringas e etc. Cara, o que você precisa entender é o seguinte, que não tem essa coisa do pessoal que fica à mercê de música gringa. Não tem esse... o pessoal fica à mercê de... Não, cara. Por que a música popularesca
hoje no Brasil, ela é tão ruim. Quando eu falo música populareza, eu tô falando aí as Anitta, os Pablo Vittar, o trap. Por que isso é tão ruim? Isso é tão ruim porque isso... Você não lança um produto, você não lança uma marca de café sem você fazer uma pesquisa de mercado. Para você saber o que é que o consumidor de café preza num produto. Aí você faz essa pesquisa e aí sim, com essa pesquisa, você lança um produto para atender aquela necessidade do mercado. Sacou? Então o que acontece? Por que esse papo de o público fica à mercê de música internacional, o público fica à mercê de música ruim? Não, cara, o público não fica à mercê. Os produtos são lançados para agradar a esse público. Então não é o público que fica à mercê. O público, ele é agradado com produtos que venham... O pessoal de publicidade tem uma expressão que é assim, você vai curar a dor da pessoa. Você vai oferecer um produto que vai, saciar a necessidade disso. Então, quando você cita o Chorão, por exemplo, o Chorão é genial, não sei o quê, porque o Chorão era muito esperto. O Chorão era tão esperto quanto o Renato Russo. Por quê? Porque eles espertamente captaram a necessidade de um determinado mercado de ser ouvido e por isso eles fizeram músicas para saciar esse mercado. Então, quando o Chorão fazia aquelas letras, aquelas filosofias, não sei o quê, blá, 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 isso era coisa que, para ele sacava exatamente isso, porque ele veio desse próprio público. O Chorão é skatista, não sei o quê, babá. O Chorão fez coisas geniais? Fez, cara. O Chorão, inclusive, eu sei de história, o Chorão mandou reformar uma pista de skate em Santos pra molecada. Tirou o dinheiro dele, do bolso dele. Acho ótimo isso. Mas essa identificação que havia entre Chorão e o público dele, por causa das letras, é porque o Chorão espertamente veio desse mesmo público e espertamente ele sabia o que falar para capturar a atenção desse público que era marginalizado economicamente pelas gravadoras. Vamos lembrar que o primeiro disco do Charlie Brown Jr. foi lançado por uma multinacional, a Virgin, do Rick Bonadio. Entendeu? Uhum. Por que os Mamonas Assassinos fizeram tanto sucesso? Porque eles impuseram aquilo ao público? Não, cara. Porque eles fizeram algo que, naquela época, eles sacaram que já começava a ter um mercado infantilizado e eles ofereceram o quê? Eles ofereceram um produto para aquele mercado. Então, sempre, isso é uma coisa que você, evidentemente, você vai perceber, sempre não é algo que é imposto ao público. Sempre vai ser um produto lançado para satisfazer o público. Então não pensa que o trap faz um mal terrível para as pessoas, não sei o quê. Não, cara, o trap é exatamente o tipo de produto embalado para aquele público. Para aquele público que acha que o hip hop mesmo é muito culto. Não, vamos pegar um pouquinho aí, vamos fazer umas letras burrinhas. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, nunca é a gravadora impõe
pro público. Ah, não sei o quê. Não, cara. Gravadora, artistas lançam seus produtos para saciar as necessidades do seu público.